do profeta Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, depois do 10 ao 17. Vamos lá, primeiro Samuel capítulo 25, versículos 1 a 3. O tema da mensagem: Abigail, a estrategista da paz. Você pode repetir comigo? Abigail, a estrategista da paz. Você vai ver como é importante, especialmente as mulheres, não é? Que receberam de Deus a incumbência de serem sábias, porque não é o homem que edifica a sua casa, é a mulher sábia que edifica o seu lar. Mas nós homens também precisamos aprender com as mulheres, não é? Não só com as nossas mulheres, mas também especialmente com as mulheres da Bíblia, como Abigail. Diz assim então, 1 Samuel capítulo 25, versículos 1 a 3. Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram, prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Versículo 3. Nabal era o nome deste homem e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Agora dos versículos 10 a 17. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Versículo 11. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, ou seja, dos meus animais, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Versículo 12. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que Davi disse aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou, melhor dizendo, com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Versículo 17. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Agora versículos 23 a 33. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu-se do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este arrojará, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o nome do Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás
da tua serva. Versículo 32, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Pai, clamamos a Ti para que o Teu Espírito Santo esteja no comando da nossa vida, no controle dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos corações. Pai, fala conosco, porque precisamos aprender com a vida de Abigail, Pai. Senhor, em nome de Jesus, clamamos a Ti, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Abigail, a estrategista da paz. É interessante que a Bíblia inicia aqui o primeiro livro de Samuel, capítulo 25, dizendo que Samuel havia morrido, irmãos. E tudo que a Bíblia fala tem um porquê. Esse dado não é um dado irrelevante, porque o profeta Samuel representava a voz de Deus, tanto para o rei, quanto para Israel. E esse momento marcava um momento de transição, porque embora Deus já estivesse ungido a Davi através do profeta Samuel, Davi ainda não havia assumido o trono, porque Saul ainda estava vivo. E nesse processo, irmãos, como peregrino, fugindo do rei Saul, que havia perdido a presença de Deus, Deus levou Davi à casa de Nabal e até a presença de Abigail, para mostrar o quão importante era essa mulher. Irmãos, nós temos que começar a reparar nas mulheres que Deus tem colocado na nossa vida. Nós precisamos reparar nas mulheres que Deus tem colocado nesta igreja, porque as mulheres sábias edificam o seu lar. Se hoje Abigail, vivesse nos nossos dias, ela trabalharia naquele esquadrão para desmontar umas bombas. Você já viu esses esquadrões que de repente alguém bota uma bomba na frente de um banco ou numa embaixada e vem aqueles militares e vão ali especializados para desmontar aquela bomba, desfazer toda aquela mecânica para explodir aquela bomba? Abigail passou por isso, irmãos, porque uma situação se formou no horizonte onde toda a sua casa estava debaixo de uma ordem de morte através de Davi. Então nós precisamos lembrar que Abigail foi uma mulher que temia a Deus, e num dos momentos mais difíceis da sua vida, ela precisou lidar com a insensatez do seu esposo e também com o desejo de vingança de Davi. E é interessante que esse texto, costumam chamar esse texto de tempestade perfeita, porque Abigail tinha um problema dentro de casa, porque ela convivia com um homem, com um esposo totalmente fora da vontade de Deus, um homem duro de coração, um filho de Belial, um homem que não tinha comunicação, um homem que estava acostumado a resolver as coisas na grosseria, e por outro lado ela também teve que lidar com Davi num momento de grande luta, irmãos. E são exatamente nos momentos de grande luta, como Davi também estava vivenciando aqui, que nós temos que tomar cuidado, porque os desejos malignos, os sentimentos malignos tentarão se apoderar do nosso eu. Tentarão fazer com que nós venhamos agir contra a palavra, mas nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você pode dar glória a Deus? Então 1 Samuel 25 não trata de uma questão de gênero, mas ele nos mostra exatamente aqui as escolhas de uma mulher que resolveu usar a sabedoria. E quando as mulheres, e também os homens, mas no caso aqui, as mulheres, como esta mulher chamada Abigail, ela usa da sabedoria, ela evita a destruição na sua casa. E olha, irmãos, como é importante as mulheres, como aquelas que foram colocadas por Deus dentro dos seus lares, como edificadoras, elas precisam atentar para a sabedoria. Olhando para Abigail, nos perguntamos como ela conseguiu viver com um marido endemoniado. Irmão, não é fácil viver com um filho de Belial. Tem mulheres sábias vivendo com Nabais, ou como Nabal, homens duros de coração, pessoas que não sabem se comunicar, homens duros, homens violentos, agressivos, homens que não são cordatos. Como Abigail conseguia viver com esse marido louco, endemoniado, violento e alcoólatra? Porque enquanto Abigail correu para resolver a situação, quando Davi ameaçou destruir toda a descendência, Nabal e a descendência masculina da sua casa, Abigail, quando soube disso, ela correu para resolver aquele problema. E o seu esposo estava em casa se banqueteando como rei. Tem gente que está vendo o circo pegar fogo, está vendo as coisas, está vendo o cenário se aprontar para uma grande destruição e não age.
Mas graças a Deus que Abigail agiu, e graças a Deus que as mulheres de Deus aqui estão agindo em favor do seu lar. Estão se antecipando à destruição. Como ela honrou essa aliança? A resposta está na sabedoria, irmãos. A Bíblia nos mostra claramente que nesta mesma casa havia uma sábia e um tolo. Dividiam a mesma cama, dividiam as mesmas comidas, dividiam o mesmo teto, mas ali estava uma sábia e estava um tolo. E isso nos mostra, irmãos, que viver com alguém tolo não fará de você tolo se você não quiser. Tem mulheres aqui que ainda não têm o seu marido convertido, mas eu quero dizer para você que isso não é motivo para você abandonar as promessas de Deus, não é motivo para você se tornar tola, porque Abigail poupou a sua casa da destruição por causa da sua sabedoria, por causa do temor ao Senhor. Onde estão as mulheres que temem ao Senhor aqui nessa noite? Aleluia. O casamento de pessoas como Abigail e Nabal é uma prova de que ser sábio ou tolo representa uma escolha individual. Você não é obrigado a se tornar tola. Você não é obrigado a fazer aquilo que Deus condena e que você vê o seu marido praticar, ou o marido que tem uma mulher que não serve a Deus se tornar tola como ela, praticando coisas que Deus abomina. Por quê? Porque nós temos a melhor parte, nós temos a presença de Deus, nós temos a palavra, e quem conhece a palavra tem o poder de fazer a diferença. Quem conhece a palavra pode edificar a sua casa na rocha, irmãos, não na areia. Abigail significa fonte de alegria ou exultação. E o caráter dessa mulher realmente exultava a Deus. O caráter dessa mulher transmitia essa alegria que só uma mulher sábia pode ter. Irmãos, uma mulher sábia, ela muda a atmosfera da sua casa. Ela muda a atmosfera da igreja. Você vê quando as irmãs chegam aqui na Assembleia de Deus Alto Moriá, que alegria receber essas irmãs sábias. Né? Estão disponíveis sempre para fazer a obra do Senhor, estão se colocando para fazer a obra, porque elas entendem que arregaçando as mangas, é fazendo a obra de Deus, é resolvendo as causas do reino, que o Senhor resolverá as nossas causas. Quem crê, diga amém. Abigail foi sensata em suas palavras, demonstrou prudência em suas ações, e era zelosa para com a sua família, e até para com os empregados de Nabal. Porque quando os empregados ouviram que Davi iria voltar para exercer juízo sobre a casa de Nabal, aquele empregado não foi a Nabal, mas foi falar com Abigail, porque Abigail era uma mulher sensata. Irmãos, como é importante o diálogo dentro de casa. Nabal era um homem que não dialogava. Nabal era um homem que se fechava porque se achava certo, tinha excesso de justiça, era um homem que era dado à violência, era um homem filho de Belial. Mas dentro de casa, para que as mudanças possam acontecer, nós precisamos praticar o diálogo. E você vê que esse servo que foi comunicar a Abigail a ameaça de Davi, ele não foi a Nabal, ele foi a Abigail, porque Abigail era uma mulher que acolhia. Onde estão as mulheres acolhedoras desta igreja? Amém? O inimigo, irmão, está torcendo para que venhamos a reagir na carne, para que deixemos de usar a sabedoria, a oração, o jejum, a consagração, o louvor, a leitura da palavra, o perdão, porque ele sabe que são armas espirituais. E nós não podemos, irmãos, vencer o mal com o mal, mas a Bíblia nos recomenda: vença o mal com o bem. Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, 4-5, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você vai ver que Abigail mais à frente, quando ela vai até Davi, que ela está sabendo do intento de Davi em destruir a sua casa, ela se coloca de uma forma humilde, ela se coloca como uma forma até de intercessora, não só pela sua vida, mas também pelo seu esposo Nabal. Porque, irmãos, ainda que você tenha problemas com seu esposo ainda, ou com a sua esposa, se você tem uma aliança com ele, se Deus for testemunho dessa aliança, você precisa lutar e respeitar esse homem, precisa lutar e respeitar por essa mulher. Abigail, mesmo vivendo na antiga aliança, ela se sujeitava a Deus de tal forma que ela pagou o preço pela paz. E é muito interessante, porque hoje em dia, irmãos, as pessoas não estão querendo pagar o preço da paz. Em nome da aliança com ele, com Nabal, ela cobriu os erros de Nabal e intercedeu junto a Davi por sua casa, e todos foram salvos. Eu sei que de repente ter um marido Nabal não é fácil, irmãos, porque o marido Nabal é exigente, o marido Nabal é encrenqueiro,
O marido Nabal não reconhece os feitos da esposa, não elogia o perfume novo que ela passa, não elogia a roupa, não faz um agrado, não leva para tomar uma casquinha, não leva para passear na beira da praia, não faz uma viagem. Mas, irmãos, ainda assim, a mulher sábia vai honrar esse esposo, porque é o Senhor quem transformará a vida desse esposo. Você não pode desistir do seu marido. As mulheres, você pode dizer, uma mulher falando para outra, não desista do seu marido. Amém? Não desista. Aqueles que têm, né? Me perdoe, mas se você não tem, pela fé, você já não vai desistir dele. Amém? Por quê? Porque no momento da tribulação, irmãos, ao invés de nós produzirmos o fruto, nós estamos ficando reativos, nós estamos produzindo as obras da carne. Ao invés de manifestarmos o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, nós estamos o quê? Dando lugar à ira. Você imagina se diante de Davi, Abigail fosse uma mulher que comprasse o barulho de Nabal, mas ao contrário, para afrontar Davi, a alguém que já estava com sangue quente. Porque Davi, irmãos, nesse momento, ele literalmente estava saindo do espírito, porque ele estava vivendo um momento de pressão espiritual e pressão emocional. Ele estava sendo perseguido por Saul. Os estudiosos dizem que por quase 8 anos ele precisou fugir de Saul para não morrer nas mãos de Saul. E ele havia só pedido, irmãos, nós vamos ver daqui a pouquinho, que ele pediu a Nabal, né, os 10 jovens que foram até Nabal, foram para pedir alimentos, provisões para alguém que estava num lugar árido. Davi só estava fazendo bem aos pastores de Nabal, aos rebanhos de Nabal, protegendo tudo aquilo que era de Nabal. Mas aquele homem duro de coração não reconheceu os feitos de Davi. E olha como tem homens duros de coração. Nós temos que tomar cuidado, os homens que estão aqui nessa noite, para que nós não fiquemos insensíveis ao Espírito de Deus e à voz das nossas mulheres. Nós temos que ter um coração também manso para ouvi-las, né? Ainda que às vezes no início seja duro, né, irmãos? Porque o homem tem uma natureza dura. A mulher, quando vem falar com a gente, né? A gente recebe aquilo com uma, não vou dizer má vontade, mas recebe aquilo, parece que de uma forma dura, aquilo pesa dentro de nós. Mas nós temos que acordar para ver que a mulher que Deus nos deu é a bênção e a voz da sabedoria para a nossa casa, para a nossa família. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Então, como discípulos de Jesus, nós devemos nos esforçar sempre para conservar em nós, irmãos, um caráter pacificador. Nós temos uma cultura, a cultura do reino. Quem é cristão é pacifista. Nós não somos a favor da arma, não somos a favor de violência, não somos a favor da pena de morte. A nossa bandeira é o Evangelho. Quem transforma verdadeiramente o homem chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia! Jesus falou lá no Sermão das Bem-aventuranças, Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meu Deus do céu! E enquanto o seu esposo Nabal foi descrito como homem mau, a Bíblia nos mostra que Abigail, assim que discerniu o perigo, ela agiu prontamente para o quê? Para resolver os conflitos. Irmãos, ela teve essa percepção, ela foi rápida. Ela foi rápida e foi perspicaz, ela teve inteligência e sabedoria. Porque não só ela se colocou para ir a Davi, como também encheu os jumentos de cargas de alimentos para agradar um homem que estava totalmente debaixo de pressão e havia sido maltratado pelo esposo dela. Então nós como igreja, irmão, nós precisamos ter esse caráter de Abigail, um caráter pacifista. Vamos lá em Atos 2,47, você vai ver, fazendo um link com o Novo Testamento, a Bíblia diz que a igreja ela precisa ser conhecida como uma igreja simpática, como uma igreja abençoada, onde as pessoas olhem para nós e vejam o poder de Deus, a presença do Senhor na nossa vida. Atos 2,47 diz assim: louvando a Deus e contando com a antipatia de todo o povo? Não, com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, irmão, se Abigail fosse perversa como seu esposo, toda essa história teria um fim trágico. Mas Abigail era exatamente o retrato da mulher sábia de Provérbios 31. Você já se deu ao trabalho de ler Provérbios 31? Que coisa linda! O que é uma mulher sábia, irmãos? A Bíblia diz que o seu valor excedia o de finos joias. A mulher sábia, o seu valor excede o de finos joias. Por isso que você vai ver na descrição de 1 Samuel 25, que antes de formosa, ela era sábia. Então a mulher, ela precisa ser formosa, claro, né? Vocês se
em beleza, vocês cuidam da beleza externa, mas mais do que isso, vocês têm que ser virtuosas para Deus. Onde estão as virtuosas aí? Amém? Vocês precisam ter as virtudes do Espírito Santo. Enquanto Nabal se preocupava com o banquete a ponto de se embriagar, irmãos, Abigail fazia só bem a seu marido e não mal. Ela trabalhava, era uma mulher prudente com ela, com a sua casa e até com os servos do seu esposo. Ela estava atenta ao bom andamento da sua casa e não comia o pão da preguiça. Enquanto Nabal, né, depois de falar poucas e boas lá para os servos de Davi, desfazer de Davi, foi lá e ficou lá se banqueteando, quem comprou essa briga no sentido de tentar resolver essa situação foi Abigail. E eu aprendo com Abigail, irmãos, que nós precisamos sair da inércia. Ela cultivou a sabedoria. Por quê? Porque estava diante de uma tempestade perfeita. E às vezes nós não sabemos quando o dia mau vai nos atingir. Às vezes o marido não vai estar perto, como aconteceu. Essa situação toda se agravou porque Nabal deu um recado duro para os servos de Davi, para aqueles homens que formavam aquela milícia de Davi quando eles estavam peregrinando, né, como fugitivo de Saul. E aí o que diz a Bíblia? Que ninguém poderia prever aquela situação. Vamos lá em Eclesiastes 9:12. Porque é assim, irmãos, de repente o inimigo levanta uma afronta. E vai ser a forma como nós vamos tratar essa afronta, esse dia mau, que vai determinar a nossa vitória. Eclesiastes capítulo 9, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Irmãos, glória a Deus por aquele servo de Nabal que foi até Abigail. Porque aquele homem, não só ele tinha um amor, né, pelo local de trabalho, por aquela família que dava aquele trabalho para ele, como sabia certamente a quem recorrer. A importância de ter uma mulher sábia dentro de casa, a importância de ter uma mulher que tem esse caráter pacifista foi determinante para a vitória dessa família. Se por um lado Abigail estava em apuros, irmãos, pela omissão de Nabal, que se recusou a ajudar Davi e seus homens, Davi sofria em ter de fugir da mão de Saul. E como eu falei, foi por 8 anos. Davi teve que fugir, passou por desertos, né? Davi teve que passar por muitas situações, porque o Espírito de Deus havia saído de Saul, e Saul começou a ter inveja de Davi, né? Tentou matar Davi em diversos momentos. E dado momento ele chega à caverna de Adulão, a oeste de Judá, onde se ajuntaram homens ali, homens em aperto, homens endividados, homens que, amargurados de espírito, que se uniram a Davi. E naquele momento então Davi reúne essas pessoas e com aquele espírito, né, de unir esforços para poder fazer a obra de Deus, proteger o povo de Deus, né, lutar a favor do povo de Deus, eles começaram então a defender as causas do povo de Deus, dos inimigos que moravam e habitavam nos desertos, que roubavam, que eram, vamos dizer assim, quase que como terroristas, né? Onde eles entravam, tanto os filisteus como os egípcios, os povos nômades, saqueadores, eles habitavam nos desertos, invadiam as fazendas, estupravam mulheres. Então Davi, com esses 400 homens inicialmente, depois 600 homens, eles começaram a praticar a justiça de Deus, protegendo aqueles que temiam ao Senhor também. E foi nesse contexto que Davi chega próximo de Maom e do Carmelo, onde vivia Nabal. E aí, irmãos, tudo começa através do que nós falamos. Você já percebeu que aquele que tem graça no falar, ele conquista o coração do rei? Se você chegar em qualquer repartição pública, como se diz aí, botando banca, né? Exigindo, fazendo, acontecendo, levantando muito o dedo e rixe, eles vão botar você lá para o final da fila. Sabe Deus se vai te atender, se vai me atender. Mas quando nós chegamos com aquele coração de servo, né, humildes na presença do Senhor, educados, né, com as palavras abençoadoras, irmãos, Deus inclina o coração do rei a nosso favor. Quem recebe essa palavra? Quantas vezes nós já vivenciamos isso?
momentos decisivos, momentos de lutas, momentos que nós precisávamos de respostas. Deus nos colocou diante de pessoas que poderiam resolver o nosso problema, e mesmo na razão, nós nos humilhamos para que o nome de Jesus fosse exaltado na nossa vida. Irmãos, isso é maravilhoso, porque nesse momento a Bíblia fala que o acampamento de Davi ficava bem próximo da fazenda de Nabal, e era marcado por um período da tosquia, um período de celebração, de abundância e de generosidade. E foi nesse momento que Davi manda os 10 homens ir à fazenda de Nabal. Por quê? Porque ele esperava que era como um momento de tosquia, um momento em que aquele que cuidava das ovelhas iria tirar a lã, e aquilo ia ser comercializado, ia ter um retorno financeiro. Aquele momento seria propício para pedir ajuda. Até porque, diz o texto lá em 1 Samuel 25, que Davi e seu exército servia de muro contra os inimigos, porque eles cuidavam do rebanho de Nabal, dos pastores de Nabal. E aí, meus irmãos, vamos lá em 1 Samuel 25? Deixa marcadinho aí, que a gente agora vai recorrer a esse texto aí em alguns momentos. 1 Samuel 25, versículos 5 a 11. Olha só. Enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe meu nome, como está. Direis aquele próspero. Olha aí, a comitiva de Davi indo falar com Nabal. Olha só como é que eles falaram: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de coisa alguma, nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, meus moços, na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Oh, meus irmãos, olha só como é que aqueles servos de Davi transmitiram o recado de Davi ao homem duro de coração, Nabal. Irmãos, independente do que a pessoa está falando do outro lado, independente do que a pessoa te tratou do outro lado, ou mal ou bem, isso não importa para Deus. Você vai continuar educado, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus e com lábios abençoados. Aleluia! Porque Deus é quem se responsabiliza pelo milagre, irmãos. Às vezes dá vontade, né? Porque dá vontade às vezes da gente chamar a memória. Já pensou se Davi mandasse os homens falassem assim: olha, diz para Nabal que pelo amor de Deus, nós estamos aqui protegendo o rebanho dele já tem muito tempo, estamos aqui numa escassez de alimentos, né? O ambiente que nós estamos é árido, há pouca água, há pouca comida, então vai lá e diz para ele que por bem ou mal ele vai ter que nos dar alguma coisa. Davi fez isso? Não. Davi usou de diplomacia, Davi usou de sabedoria no falar. E, irmãos, aquele que tem graça no falar, como eu falei, ele conquista o coração do rei. Ele conquista lugares e posições que originalmente a pessoa que não tem graça no falar não consegue chegar. E foi em meio a toda essa tensão, irmãos, porque nós sabemos que Nabal ele ouve, diz lá o versículo de número 10, respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Então você percebe que Nabal nesse momento, ele não age amigavelmente, muito pelo contrário. Ele demonstra ali mesquinhez, mesmo sendo um fazendeiro rico. Ele demonstra pequenez de espírito, porque ele foi informado que os homens de Davi haviam feito bem aos seus homens, ao seu rebanho, aos seus pastores. Mas é interessante, irmãos, que todo o bem que nós fazemos, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Mesmo você fazendo bem e colhendo injustiça, vai chegar o momento da honra. Vai chegar o momento em que Deus vai te chamar e vai falar: é o dia da tua vitória. Aleluia. O próprio Deus fez questão, irmão, de nos revelar que além de rico, esse homem Nabal era duro e maligno em todo o seu trato. O próprio nome Nabal significa insensato, louco e sem entendimento. E tem um detalhe: enquanto Davi até aqui estava acordado, né, estava ali tratando Nabal, mandando os seus homens tratar Nabal de uma forma maravilhosa, a Bíblia fala que Nabal era descendente de Calebe, irmãos. Mas ele não exerceu a fé como a fé de Calebe. Porque a fé de Calebe foi uma fé que levou Calebe a conquistar.
E quando nós somos duros de coração, somos mãos fechadas, não queremos ajudar o nosso próximo, quando nós não pensamos em fazer o bem, não só a nós e a nossa família, mas as pessoas que nos cercam, nós não atraímos a bênção do Senhor na nossa vida. Preste atenção, Nabal procedia de uma família piedosa, mas desprezou e pisou na herança recebida de Calebe. Ele representava um ramo podre de um tronco saudável. Qual era o tronco saudável? Calebe. Nabal era um ramo podre. Irmãos, às vezes nós não entendemos como pode aquela pessoa daquela família, uma família tão boa, uma família, do Senhor, uma família que andava pelas promessas, que andava pela palavra, como pode aquela pessoa, aquele jovem, aquele adulto, aquela mulher, aquele homem cometer algo dessa categoria, ser uma pessoa desse patamar? Mas aqui está provando, irmãos, que Nabal era um ramo podre de um tronco saudável. Ele procedia de uma família piedosa, mas resolveu ser como alguém que não temia a Deus. Irmão, nós não podemos ser como pessoas que não temem a Deus. A Bíblia diz, o resumo da lei, os profetas, Jesus falou isso para a gente, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é a prudência. A misericórdia de Deus alcançaria Davi através da vida de Abigail, porque como eu falei, Deus nunca se esquece da nossa obediência e está sempre pronto a honrar aqueles que o honram. Quem crê nessa verdade? Amém. Deus honra aqueles que o honram. Você pode dizer, Deus honra aqueles que o honram. Lembra de Daniel e seus amigos, irmãos, lá no cativeiro babilônico? Aqueles jovens tinham todos os motivos para serem depressivos e rebeldes. Por quê? Porque eles foram tirados à força de Jerusalém. Foram levados para uma terra estranha, para uma terra politeísta, que adorava muitos deuses, para um lugar que a preocupação que eles tinham lá era descaracterizar o povo de Deus, especialmente eles. Daniel capítulo 1, versículo 7 diz que o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. A Daniel, o de Beltesazar, Bel proteja a sua vida, a Ananias, o de Sadraque, amigo do rei, a Misael, o de Mesaque, quem é como Deus Lua, e a Azarias, o de Abidnego, servo do Deus Mercúrio. Você já imaginou isso? Você ser tirado à força da tua terra, ser tirado à força da sua casa, ver um monte de gente morrer naquele cerco, naquela invasão de Jerusalém, vai para essa terra estranha, porque precisava se cumprir o cativeiro, 70 anos, o profeta Jeremias já havia falado, 70 anos seria o tempo do cativeiro, e ainda você chega lá e muda o teu nome, para mudar a tua história. Mas eu quero dizer para você, que o inimigo tentou, mas ele não conseguiu. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Eita, fé, perdi o fé. Eu clamei por Jeová, e foi ele quem caiu. Irmão, esses hinos são 1900 antigamente, do tempo de Guaraná do Rolha, ainda, de rolha. Mas aí eles foram forçados a receber outros nomes, irmãos. Forçaram eles, mas eles não se inclinaram à idolatria da Babilônia. Sabe por quê? Porque o errado não pode exercer poder sobre nós. Aquilo que é do maligno, nós rejeitamos. Podem mudar o nosso nome civilmente, podem descaracterizar a nossa vida diante dos homens, mas a nossa essência, nós somos adoradores. Adoramos a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Até mesmo na hora da tentação com as finas iguarias, eles não cederam na fé, porque eles sabiam que aquelas finas iguarias servidas na Babilônia faziam parte de um ato de adoração e consagração aos deuses falsos da Babilônia. Por isso eles não participaram daquelas mesas, irmãos, porque eram mesas de comidas sacrificadas a ídolos. Eles permaneceram fiéis. Diga assim, eu preciso permanecer fiel. Amém? Então nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Abigail não se igualou naquele momento à loucura de Davi. Porque Davi, nesse momento, irmãos, ele quis exercer vingança. E a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era homem. Ele tinha a humanidade como nós temos. E em dados momentos, nós nos pegamos na possibilidade de fazer uma besteira. É ou não é? É. Porque nós estamos aqui como seres humanos. Mas aí entra aquela luta, entra aquela dualidade que existe dentro de nós, porque a nossa carne quer que nós nos inclinemos à vontade dela. Mas o nosso espírito, ele precisa, o Espírito de Deus
precisa prevalecer sobre as nossas decisões e sobre as nossas vontades. Aleluia! Vale a pena ser fiel ao Senhor, irmãos. Abigail viveu também o favor de Deus lá em Maom. Perceba que Davi não exigiu nenhum tipo de reconhecimento por todo o bem que ele e seus homens haviam feito aos pastores, aos rebanhos de Nabal. Eles só queriam o quê? Provisões. Porque quem está na luta, irmãos, quem está na dificuldade, quem está no ambiente de aridez, de sequidão, um ambiente difícil, ele só quer ajuda. Vamos lá, 1 Samuel 25, versículos 6 a 8. Direis àquele: próspero, paz seja contigo e tenha paz para a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, de coisa alguma sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem-me, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Olha aí, dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Irmãos, eles não impuseram condições, era uma ajuda, era qualquer tipo de ajuda. E aí Nabal entra lá no versículo 10, zombando de Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu Senhor. Irmãos, era como se nesse momento Nabal estivesse dizendo que Davi não significava nada para ele. Olha, ele tinha ouvido que Davi havia feito bem, só bem. Davi não tinha exigido quantidade, ele queria só algum tipo de ajuda. Mas Nabal, ele, nesse momento, ele desconheceu, ele não quis saber de Davi com seu coração endurecido. Vamos lá, versículo 13. E aí, quando Davi recebe, não é, a notícia, diz aí o versículo 13: pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Versículo agora 21. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuiu no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça a Deus o que lhe houver, o que aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Irmãos, a sentença estava dada. E nessa hora, então, Abigail assume a dianteira, à frente de uma situação que naquele momento não era comum mulheres resolverem. Porque nós estamos falando aqui de um ambiente patriarcal, de um ambiente onde os homens pegavam as situações para resolver. Mas quantas mulheres têm que pegar situações para resolver? São exceções, mas não pode ser regra, hein? Mulheres pegarem situações para resolver, assim como Abigail, são exceções. Está aqui registrado na Bíblia. Porque havia um propósito, né? Posteriormente, Davi vai desposar essa mulher que ia ficar viúva. Mas a regra geral, irmãos, são os homens, os valentes de Deus, tomarem a dianteira das situações. Onde estão os sacerdotes do Senhor aqui? Amém? A coisa tem que ser em conjunto, em acordo, entre marido e esposa. Não é só a mulher que tem que dar a cabeça a prêmio. Não é só a mulher que tem que dar a cara a tapa. Não é só a mulher que tem que botar a mão no vespeiro. Os homens precisam fazer a sua parte, irmãos. Precisamos aprender a falar o que é necessário na hora certa e de forma eficaz, sem dar ocasião a Satanás. Sabe por quê? Porque nesse momento a estratégia de Abigail entraria em ação. Ela desarmaria essa bomba relógio, porque ia explodir. Você pode dizer, ia explodir. Tem bombas que estão para explodir. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, às vezes até na igreja. Mas nós precisamos destravar a bomba. Faça assim, ó. Temos que destravar a bomba. Não podemos permitir que a bomba estoure. Porque quando uma bomba estoura, irmãos, é pedaço para todo lado. Aqui o juízo de Davi atingiria a casa de Nabal e mataria não só Nabal, mas a toda a descendência masculina e a tudo que Nabal tinha. Quantos crentes, quando são contrariados ou injuriados, se descontrolam a ponto de soltar palavrões? São os crentes de Desi Gonçalves. Quem conheceu Desi Gonçalves aí, né? Misericórdia. Meu Deus do céu, né? Tem crente que quando é afrontado, quando recebe afronta, irmãos, devolve na mesma moeda ou até mais. O troco é maior.
Então nós temos que tomar cuidado, porque nós não podemos ofender, não podemos usar palavras obscenas e imorais, e não podemos falar palavras também para humilhar a nossa esposa, nossos filhos, em momentos de tensões. Você vê que nesse momento de tensão, Abigail diante de Davi, ela se humilhou, porque ela sabia o risco que a sua casa estava correndo. Ela teve estratégia, ela teve perspicácia, ela foi prudente, ela foi sábia. Isso é muito importante, irmãos, porque a ira de Davi estava aflorada, não apenas porque Nabal não lhe foi favorável, mas pelo acúmulo de tensões. O gatilho havia sido disparado. Às vezes, a questão toda não é nem porque você causou um problema a alguém, mas aquela pessoa já está para despejar, sabe aquela última gotinha? Ela já está cheia. Aí você jogou aquela gotinha, o copo começa a botar para fora, a caixa d'água começa a derramar. Foi o que aconteceu. Mas Abigail, irmãos, ela não agiu como Nabal. Nós temos que aprender e nós temos que entender que a beleza, irmãos, nessa hora não conta. Porque não foi a beleza de Abigail que destravou a bomba. Foi a sabedoria de Deus na vida dela. Amém? Continue se pintando, continue usando brinco, continue passando batom. Mas não se esqueça que a beleza, a formosura, ela passa. Mas a virtude do Senhor permanece na vida das servas e dos servos do Senhor. Aleluia! Provérbios 11, 22 diz que a beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Meu Deus. Já viu? Já pensou nisso? Aquele porco todo sujo no chiqueiro. Olha lá. O porco. Aí você vai lá, aquela porca toda suja, toda lambuzada de lama, com um anel, com uma joia de ouro no nariz. Que valor tem se ela é uma porca? Então, meus irmãos, o que foi valioso na vida de Abigail foi que ela era uma mulher sábia. Ela soube desarmar uma bomba que somente a sabedoria de Deus poderia fazer diferença na vida dela. E eu tenho certeza que Deus tem dado sabedoria às mulheres que aqui se reúnem, que aqui se congregam, porque, irmãos, muitas vezes é uma sequência de bomba. É bomba no quarto, é bomba na sala, é bomba no trabalho. Você já faz parte do esquadrão antibomba. Você já sai, né, com a sua farda lá, militar, porque é bomba para todo lado. Mas o que aconteceu, irmãos? Abigail rapidamente preparou provisões e foi ao encontro de Davi. Sabe por quê? Versículo 18. Ela entendeu que ela precisava fazer alguma coisa. Não adianta ficar. Tá lá aquele reloginho digital. 3 minutos, né? 3, 2,59, 2,50. Ainda tem tempo. Deixa eu lavar uma louça. Deixa ir pro Facebook. Deixa ir pro Instagram. Depois que explode, irmãos, não tem mais jeito. Vamos lá ler o versículo 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e o pôs sobre os jumentos. Veja, ela foi generosa, irmãos. Veja que ela preparou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 17 quilos de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo seco. Não foi aquela caixinha de passa do Mundial, não. Aquela embalagemzinha, não. É carne de jumento. Por quê? O homem está virado. O homem que tinha uma sentença contra a casa dela. Então o que ela fez? Bom, eu preciso usar de sabedoria para poder o Espírito de Deus me ajudar a comover esse homem. Para que o juízo não aconteça na minha casa. E quando Abigail encontra Davi, irmãos, ela se humilha, assume a responsabilidade como esposa de Nabal e usa de sabedoria. Ela procura abrandar os ânimos. Ela não joga gasolina não, irmão. Porque tem gente que na hora que o circo está pegando fogo, ele tá mais querosene. Chama até outras pessoas para ver o circo pegar fogo. Não, cristão não. Nós vamos com a palavra, né? A gente rega com a palavra, né? A gente ora, a gente intercede. Se for necessário, a gente vai até para o banheiro para começar a repreender. Em nome de Jesus, Satanás, cala essa boca, em nome de Jesus. Larga o esposo, larga a irmã. Você começa a interceder, não pode falar na cara da pessoa, porque senão, né? A pessoa vai achar que ela é o demônio. Mas nós que temos o entendimento do mundo espiritual, a gente começa a agir em oração. A gente começa, quem já não foi para o banheiro orar, irmãos? Quem já foi, diga amém. Com certeza. Porque há momentos que as situações ficam difíceis, você tem que desarmar a bomba.
Porque, como eu falei, a bomba vai explodir se ninguém fizer alguma coisa. Abigail estava reconhecendo o caráter mau de Nabal e, ao mesmo tempo, buscava o perdão de Davi. Versículo 24. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, olha, ela está falando para Davi, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Versículo 28. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme. Porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Irmãos, ela foi sincera. Ela não passou a mão na cabeça de Nabal. Não, Nabal é bonzinho. Ah, ele é nada, ele é um ótimo marido. Me leva no Rancho Verde, me leva para tomar casquinha no McDonald's. Ele me leva para passear. Não, ela falou, ele é homem, ele é duro de coração. Está aqui, ó, o versículo, cadê? Versículo 25, não, 24, né? Não, 25. 25. Não te importe, meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços, meu senhor, que enviaste. Olha, irmãos, ela não tentou defender o indefensável. Vou repetir. Abigail não tentou defender o indefensável. Aquilo que está errado, está errado. Nós temos que reconhecer que está errado, porque as mudanças só vêm quando nós reconhecemos que estamos errados. E essa capacidade de Abigail reconhecer que o seu marido estava errado, foi um fator determinante também para tocar no coração de Davi. Porque o Espírito Santo, para agir, ele precisa da verdade. O Espírito Santo, para agir na nossa vida, ele precisa entender, ou melhor, ele precisa ver, e nós precisamos entender que tal atitude não pode mais continuar. Não podemos passar a mão naquilo que está errado. Igualmente, ela reconhece que foi o Senhor quem impediu Davi de derramar sangue, porque ela também soube interpretar aquela situação de forma espiritual. Olha só o versículo 26. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Olha, ela já está afirmando. Além de se humilhar, além de falar quem era o seu esposo, ela agora diz, tão certo como vive o Senhor. Tu imagina a posição dela. Ao mesmo tempo humilde, mas com autoridade. Olha, como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Olha, resumo da ópera, ela botou aquele homem para pensar. Ela não confrontou Davi com arrogância, mas com discernimento. Ela lembra Davi do seu chamado, do seu destino e da sua aliança com Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus, irmãos, reconhece aquela outra pessoa quando tem o Espírito Santo. Que nós temos discernimento espiritual. Quando você está diante de alguém que se diz crente e no fundo não é, o Espírito Santo vai te revelar. Agora, quando você é crente, você tem comunhão com o Espírito Santo, e você está diante de uma pessoa, num momento de tribulação, de luta, mas aquela pessoa começa a conversar com você, irmãos, na mesma hora o Espírito Santo testifica, pode falar porque é minha serva, é meu servo, vai te ouvir. Foi o que aconteceu nesse caso. Abigail realmente era uma mulher diferenciada, irmãos. É como se ela falasse aqui, Davi, você não pode agir como qualquer homem, porque você não é qualquer homem. Existe uma promessa sobre a sua vida, existe um propósito maior em jogo. Davi, nesse momento, irmãos, se não fosse a ação do Espírito Santo de Deus através dessa mulher, com certeza ele teria chutado esse balde. Quantas vezes dá vontade da gente chutar o balde, numa determinada situação? Ou a bomba, né? Aí pensa assim, o seguinte, ela ia explodir aqui, eu vou chutar quem sabe pro vizinho. Não pode, irmãos. Diga assim, a bomba é minha. Sou eu que tenho que destravar essa bomba. A bomba é nossa. Então vamos reconhecer onde estão as nossas bombas. Temos que começar a reconhecer onde estão as bombas, irmãos. Abigail soube usar o poder que havia em sua língua santificada, porque ela entendia que uma fagulha poderia incendiar uma floresta e determinaria o destino da sua casa. Quantos lares foram desfeitos? Quantos casamentos se partiram ao meio por causa de palavras mal colocadas, mal faladas e também mal interpretadas por um dos cônjuges? Mas Provérbios 12, 18 diz que a língua dos sábios é saúde. Você pode dizer, a língua dos sábios
é saúde. Provérbios 16, 24 diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Irmãos, até para a gente chamar a atenção, a gente tem que ter graça. Até para falar determinadas verdades, nós temos que ter graça. Cuidado com o sincericídio. Já ouviu falar do sincericídio? Você tem que ser sincero? Amém. Amém? Amém. Amém. Nós temos que ser sinceros. Mas cuidado na maneira que você vai falar aquilo que você tem que falar para aquela outra pessoa. Saiba que ali está um ser humano que pode estar passando uma luta, pode estar passando uma dificuldade, que já pode ter sido ferido, que já pode ter sido humilhado por alguém. Então nós temos que falar com sinceridade, mas com carinho, com amor, com respeito àquela pessoa que está nos ouvindo. Você pode imaginar a coragem dessa mulher para se expor a Davi, irmãos? Ela diz claramente aqui no versículo 26 a 28, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Diferente do seu esposo Nabal, Abigail chama Davi de Senhor meu. Olha só, a graça no falar. Ela foi, irmãos, sabe aquela pedra bruta? Davi nesse momento ele já estava encolerado por conta desse período que ele estava fugindo de Saul, né? Você imagina, irmão, passar privações, necessidade, morar em caverna, deserto, né? Tem que se fingir de louco. O Saul jogou a lança, ele teve que escapar. Olha, luta para todo lado. E aí ele vai e pede humildemente uma provisão para ele e para os seus homens, 600 homens. E aí ele recebe aquela negativa de Nabal. Nabal ainda diz, quem sabe ele pode ser até um servo de alguém que fugiu aí, de um senhor aí, ele pode ser um servo fugitivo. Não vou dar nada das minhas carnes, não vou dar nada da minha água. E aí você percebe que então Abigail é como se fosse um processo de lapidação. Ela foi quebrando aquele homem. Irmãos, a mulher sabe, ela tem o poder de ir quebrando o homem por tabela. Já ouviu dizer quando o mingau está quente, o que a gente faz? Como o mingau pelas beiradas. Tá precisando pintar essa casa. No primeiro momento o homem fala, que nada, tá bom. O mofo está lá. Buraco está lá. Mão para todo lado. Sujeira de morcego, de passarinho, de criança. Tudo. Tá precisando pintar. Aí a primeira vez a gente não... tá bom. Aí, né? A esposa sabe o momento certo de falar com o esposo, né? Aí ela, né, com aquela habilidade que só o Espírito Santo dá. Amor, boa noite, aquele beijinho. Não esquece daquilo que eu te falei. Aí a gente vai dormir pensando, né? Amanhã eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Irmãos, Deus dá graça aos humildes. Você pode dizer, Deus dá graça aos humildes. Se você se colocar, se você é a esposa e o esposo também se colocar um para o outro, né? Diante das dificuldades, dos desafios que precisam ser alcançados, as metas que precisam ser alcançadas. Se essa graça existir, irmãos, nós vamos longe nesse processo. Diferentemente do seu marido Nabal, como eu falei, que só desdenhou de Davi, Abigail chama Davi de meu Senhor. Vamos ler agora do 25, ou melhor, do 28 ao 31. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará, como se atirasse da cavidade uma funda. Ela está falando o seguinte, não se vinga não, Davi. A vingança pertence ao Senhor. Ela está dando uma aula aqui para Davi. Versículo 30. E há de ser que usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me toleste derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Meu Deus do céu. Irmãos, Davi entende que tudo que Abigail falou não foi coincidência, mas era a providência divina para a vida dele. Nós precisamos, esposos que aqui estão nessa noite, nós precisamos ouvir mais as nossas mulheres. E mulheres, para isso vocês precisam, assim como nós, buscar o Senhor, estar em comunhão com o Senhor, para que a sabedoria que Deus deu para vocês contagie a nossa vida.
Porque não é o homem que edifica o lar, é a mulher sábia que edifica o seu lar. E a tola, com as suas próprias mãos, a destrói, derruba. Mas eu creio que aqui estão mulheres sábias. Onde estão as mulheres sábias de Deus? Aqui estou eu. Vocês já aprenderam, né? Davi entende que tudo que Abigail falou, como eu falei, não foi coincidência, mas providência divina. Bendita seja a tua prudência, irmãos. Nos ensinando, já estamos encerrando, nos ensinando que a sabedoria, ela interrompe processos de destruição. A sabedoria interrompe o processo de destruição. Então, quando você sair do culto aqui, cuidado com o que você vai falar com o seu esposo. O esposo que está aqui, cuidado com o que você vai falar com a sua esposa. Mas não é só hoje, no final do culto. Irmãos, é todos os dias. Nós temos que ter esse cuidado uns com os outros, né? Amanhã nós vamos estar completando 24 anos de casado. Ó, daqui a pouquinho, bodas de prata. Meu Deus, nem parece, né? Ela então só vai ficando mais bonita. Se fosse Sara lá, hein? Com Abraão no Egito, misericórdia. Meu pai amado, mas ela vai ficar uma velhinha responsa. Não é? Olha que pele. Meu Deus, parece um pêssego. É um veludo. Mas é assim, irmãos. O que acontece? Há momentos, claro, há momentos que, como todo casal, o sangue fica quente? Fica, ele começa a aquecer, o que a gente tem que fazer? Desarmar. Não pode. Não podemos permitir que venhamos a nos ferir com palavras. Não podemos permitir que o mal se aloje dentro da nossa casa, irmãos. Porque você pensa que o diabo está para brincadeira? Você pensa que o diabo quer melhorar as coisas na tua casa? Quer ver você unido ao teu esposo, teus filhos unidos aos pais aos filhos? Não! Ele quer destruir tudo. Porque ele vem para matar, para roubar e para destruir. Mas disse Jesus, eu vim para que tenhas vida e vida abundante. Aleluia! Então a vida que o Senhor quer nos dar, irmãos, é uma vida com coração prudente, onde repousa a sabedoria. Provérbios 14:33 diz, no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. Olha, quem é tolo, irmãos, é conhecido quando fala, quando age, até quando deixa de agir. Porque quando ele está deixando de agir, ele está em omissão. Ele está sendo tolo. Embora Nabal lhe desse pouco valor a Abigail, sua ação rápida impediu que Davi se vingasse da sua casa e dos seus bens. De agora em diante, o próprio Deus iria julgar retamente essa causa e retribuiria a cada um na medida certa. Irmãos, a vingança, você pode dizer, a vingança pertence ao Senhor. Agora você glorifica aí. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por essa água abençoada. Irmãos, nós precisamos entender essa verdade. Nós precisamos entender que Romanos 12:19 diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Claro que em alguns momentos nós vamos ficar irados. A Bíblia diz que nós podemos, não devemos, mas podemos ficar irados, mas não podemos pecar. Há momentos que a gente fica indignado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que fazem, com o que não fazem, mas nós temos que entregar ao Senhor. Você pode dizer, eu preciso entregar ao Senhor. Ah, mas o meu marido é um chato de galocha. É Nabal. Só vive se banqueteando, só quer saber de comer, só quer saber de bet, só quer saber de jogo, só quer saber de videogame, ele sai do trabalho, ele só quer fazer as coisas dele. Irmão, vai apresentando esse homem ao Senhor. O Senhor faz o chato de galocha se tornar um companheiro maravilhoso, um marido atencioso, como também faz as mulheres chatas de galocha virarem mulheres abençoadas. Mas aqui o foco é Nabal, né, irmão? Nós temos que puxar a brasa aqui para Nabal, porque Nabal era um homem sem igual. E diz a Bíblia que mesmo sabendo que Nabal era avarento, grosseiro e iracundo, irmãos, olha, presta atenção, agora o detalhe para a gente fechar com chave de ouro. Mesmo sabendo, que Abigail sabendo que Nabal havia feito tudo isso a Davi, e que por conta dele havia uma sentença contra a sua casa, que o Senhor estava desfazendo naquele momento, depois desse encontro dela com Davi, ela voltou para a sua casa, porque ela não abandonou aquele marido chato, aquele marido iracundo, aquele marido que só queria se banquetear, aquele marido avarento, grosseiro. Ela não o abandonou. Quero dizer para você, falta pouco para esse teu marido se converter. Quem crê nessa palavra?
Falta pouco para essa esposa se converter. Vamos incluir nesse pacote também. Falta pouco para essa filha, para esse filho se converter, para esse neto, para esse sobrinho, ou para essa família, para essa parentela se converter. Mas você tem que voltar de onde você saiu. Você foi lá, deu o recado que tinha que dar. Você veio na igreja, você vai voltar para a sua casa. Você vai voltar para casa. O Nabal ainda pode permanecer hoje, pode permanecer por mais uma semana, mas irmãos, a palavra está trabalhando. A Bíblia diz que o marido é santificado pelo convívio da esposa que serve ao Senhor e vice-versa. O marido ímpio. Então, ele não sabe, mas o processo já começou. A bomba de Deus vai estourar. A bomba do Senhor vai estourar na tua casa. E é bomba de vida, irmãos. É só coisa boa. Já viu aquelas balas nos aniversários da década de 80 e 90? Tinha uns balões enormes que chegava em dado momento da festa, vai estourar, hein? Tava cheio daqueles pirulitos zorro, aquelas balinhas, aquelas soft que tu quase engolia. Pelo amor de Deus. Uma vez eu quase que morri engasgado andando de carro com uma bala daquela. Aí, vai estourar, hein? Puf! Caía aquelas balas, as crianças enchiam as mãos, botavam no bolso. Não é assim, irmão? A bomba de Deus vai estourar na sua casa. Aquele marido chato, enjoado, aquele velho ranheta, aquela mulher que não... Meu Deus, o Senhor vai trocar essa situação na tua vida. Quem recebe essa palavra aí? Amém? Ô, irmãos, e pela manhã Abigail conta a Nabal tudo o que lhe havia ocorrido. Porque ela chega em casa, Nabal estava se banqueteando. Como se nada tivesse acontecido. Eu acho que ele nem tomou pé da gravidade da situação. Porque tem gente que está em Nárnia, né? Enquanto você está aí pagando boleto, preocupado com as coisas, não pode faltar isso, não pode faltar aquilo. E a hora do trabalho, a hora da igreja, não posso faltar o ensaio. Eu tenho que pregar, eu tenho que louvar, eu tenho que interceder. A outra pessoa está lá, em Nárnia. Tá tudo bem. Banqueteando. Nabal estava lá, banqueteando. Mas, irmãos, olha aí. Pela manhã, Abigail conta tudo a Nabal que tinha acontecido e a reação dele está lá no versículo 37. Olha lá. Vamos ler o 36. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. E o seu coração estava alegre, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma. Nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Aí ele deve ter tido consciência da bobagem que ele tinha feito, do risco que deveria ter caído sobre a sua casa, né? 10 dias depois, irmãos, feriu o Senhor a Nabal vindo a morrer, diz o versículo 38. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Depois disso, Davi novamente louvou a Deus, dizendo: bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal e deteve a seu servo do mal. Está lá no versículo 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Irmãos, Davi não perdeu nem tempo. Por quê? Uma mulher bonita, olha lá. Versículo, capítulo 25, né? Nabal nem esfriou. Não teve tempo, tá? E o capítulo 25 diz que antes dela ser sábia, ela era formosa. Meu Deus, versículo 3, né? Olha lá. Nabal era o nome deste homem e Abigail de sua mulher. Esta era o quê? Sensata e formosa. Não é formosa e sensata, não. Sensata e formosa. Então as mulheres que estão aqui nessa noite, vocês têm que ser sensatas e formosas. Não pode botar a formosura na frente da sensatez, porque senão não dá certo, irmãos. E aí você percebe que Davi, então, ele desposa essa mulher. E Abigail foi com Davi para Hebrom, Jerusalém, e se tornou uma das mulheres, uma das esposas de Davi. Teve um filho, Quileabe ou Daniel. Então, amados, eu creio que o Senhor está aqui nessa noite para mudar a sorte das nossas vidas. Eu vou pedir para você ficar de pé, porque depois de uma mensagem dessa que mexe, né, com a nossa fé e nos faz crer e ver que Deus não está dormindo, você diga assim: Deus não está dormindo. Às vezes nós pensamos que Deus está dormindo, que Deus não está vendo a afronta, que Deus não está vendo Nabal, que Deus não está vendo aquela mulher também que muitas vezes se levanta para atrapalhar a situação, ou filho, não importa. Deus está vendo, tudo está patente aos seus olhos. E na hora certa, no momento certo, Deus vai te dar graça, Abigail.
Deus vai te dar graça para você desarmar essa bomba. Aleluia. Deus vai te dar graça. Vocês, mulheres que aqui estão, vocês receberão graça do Senhor para desarmarem bombas nos lares, Amém. no trabalho, na família, na igreja, aonde quer que o inimigo possa intentar contra a vida de vocês. Vocês estão recebendo equipamento do Senhor, unção do Senhor, virtude do Senhor nessa noite para agir com autoridade em nome de Jesus. Glória.